Então, como acabamos de ver sobre a notícia do esporte, vamos abordar um assunto muito importante sobre o HIV. que está atingindo a maioria da população. Com você, Igor Elivan. Bom dia, estamos falando aqui com a Eugênia, do CTA de Guaianazes, e hoje vamos tirar algumas dúvidas que o pessoal de casa está tendo ultimamente. Boa tarde, Igor. Boa tarde. Então, o pessoal de casa tem muita dúvida sobre HIV, a senhora poderia estar explicando pra gente? Posso sim. Bom, primeiramente, né, o CTA, ele é um serviço totalmente voltado à prevenção em DST/AIDS. Então, é um centro de testagem e aconselhamento em doenças sexualmente transmissíveis, tá? Em relação ao HIV, você quer me fazer a pergunta ou você quer que eu falo? Então, o pessoal de casa tem muita dúvida, o que é HIV, algumas também sabem a respeito, mas não tem muito conhecimento também. Tá. O HIV, ele é um vírus, né, que a gente adquire na relação sexual sem uso de preservativo com uma pessoa que esteja contaminada. Então, estar com HIV é uma coisa, ter AIDS é outra coisa. Então, eu posso me relacionar com alguém que tem o vírus sem camisinha e adquirir o vírus. Com isso, eu fazendo o exame, até 30 dias após essa relação, eu posso identificar que eu sou soro positivo. Eu tenho o vírus do HIV, diferente de eu ter AIDS. Então, o que é AIDS? AIDS a gente chama de doenças oportunistas. Quando eu tenho contato com esse vírus, ele entra no meu organismo, nas minhas células de defesa, né, que é a minha imunidade, e ele vai copiar o DNA dessas células de defesa e vai se multiplicando no meu organismo. Então, conforme a quantidade de vírus no meu organismo, menor a minha defesa. Então, eu não tendo defesa, eu posso desenvolver uma gripe, que pode virar uma pneumonia, uma tuberculose, né, ter vários outros tipos de infecção, tá? Geralmente a pessoa, quando ela tem contato com esse vírus, ela pode ter, quando ela está desenvolvendo a AIDS, ela já pode ter emagrecimento rápido, a pessoa perde muito peso em muito pouco tempo, diarreia, sapinho na boca, gânglios, que são aqueles caroços que podem nascer na orelha, na virilha, né, abaixo da axila. Isso já é um sinal que a pessoa está com AIDS. Tá, então agora vamos pular para a próxima pergunta. O que é soro positivo e soro negativo? Pode diferenciar isso para nós? Então, soro positivo é quando eu tive contato com o vírus e peguei o vírus está no meu organismo. E negativo é quando eu não tive contato com o vírus. Então, vamos pular para o próximo? Sim. A pessoa em média demora quanto tempo assim para descobrir a doença? Então, se eu tive uma relação hoje, um exemplo, daqui 30 dias eu fizer o exame, eu já consigo identificar que eu estou com o vírus no meu organismo. Agora, para que eu apresente a doença, que é a AIDS, isso vai depender muito de cada organismo. Então, vai depender da imunidade dessa pessoa. Ela pode chegar até 10 anos para fazer o diagnóstico, mas geralmente ela sabe antes. Tanto que é esse o nosso trabalho, estimular que as pessoas venham fazer, né, o exame de HIV para que elas consigam detectar o vírus antes no organismo e fazer um acompanhamento médico, mesmo antes de apresentar a doença que é a AIDS. E qual é o melhor exame assim para identificar a doença? Então, hoje, né, nós temos 2 tipos de exames, né? Que é o teste rápido, que é um furo no dedo, que a pessoa pega 2 gotinhas do sangue e em 15 minutos ela já consegue ver se o sangue é positivo ou negativo, tá? E nós também temos o teste, que a gente faz uma coleta de exame, envia esse exame para o laboratório e lá eles fazem o exame para detectar se a pessoa teve ou não contato com o vírus, tá? Então, a mulher está grávida e é soro positivo. A criança pode ter risco de pegar a doença também? Sim. Hoje, isso é muito bem acompanhado, né? É importante que a mulher venha fazer o pré-natal,
né, o quanto antes, né, ela soube que está grávida, já inicia o pré-natal, que já é colhido essas sorologias, tanto para HIV quanto para sífilis, hepatite B e C, justamente para se detectar que essa mulher é soropositivo, possa já entrar com medicação para que a criança não desenvolva o vírus. E após o nascimento é orientado que a mãe não amamente essa criança. E também ela entra com um coquetel, né, para evitar que ela desenvolva a doença. E além do sexo, quais são as outras formas de estar pegando a doença? Tá. Então a gente pode pegar, além da relação sexual desprotegida com alguém que esteja contaminada, a gente pode pegar através do uso de drogas injetáveis, drogas inaladas, a gente pode pegar através de transfusão de sangue e materiais contaminados, sendo que isso o risco é muito menor, porque o vírus do HIV na atmosfera ele morre rapidamente, mas no uso de drogas injetáveis, por exemplo, a pessoa usa droga, já injeta, aí corre o risco. Então, a senhora pode explicar melhor se os jovens de hoje estão cientes disso? Se, por exemplo, os jovens de hoje estão fazendo sexo, não gostam de usar o preservativo. E se eles sabem que eles estão cientes disso? Então, de certa forma, a maioria das pessoas sabe do risco de contrair o vírus, né? Sabe que se não usar a camisinha, ele corre o risco. Só que a gente vê também que muitas vezes tem aquela questão do pacto de confiança. Ah, eu confio, ele falou pra mim que não tem, e na realidade é uma coisa assim que a gente deve confiar no outro, mas primeiramente a gente se proteger. Então a gente observa sim que ainda há um comportamento do não uso do preservativo, mas a gente procura conscientizar esses jovens, né, nas escolas, nos trabalhos de campo. E a população é muito grande, né? Então a gente procura atingir o maior número possível, mas ainda não conseguimos isso. Tá. De 2 anos para cá, o vírus HIV vem aumentando bastante? Então, o que a gente fala assim, o número, ele não aumentou muito, ele se estabilizou, mas há um grande número de pessoas se contaminando todos os dias, tá? Então, assim, se a gente for avaliar em uma meta, o número ele se estabilizou na quantidade de contaminação, mas as pessoas estão se contaminando ainda. Talvez pela conscientização, por esses trabalhos de prevenção, tem se conseguido aí reverter um pouco a situação, mas a gente tem muito ainda a fazer. Nós tivemos também há pouco tempo aí informações através de estudos que as mães, que crianças estão sendo contaminadas através da amamentação. Porque de um lado tem o incentivo da amamentação e por outro sabe-se que a mãe não deve amamentar a criança. Então algumas mães, ou por não estarem bem informadas, ou por achar que não vai passar o vírus para a criança, amamenta e aí acaba passando o vírus para a criança através do leite materno. Então, falamos aqui com a auxiliar de enfermagem Eugênia. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Boa tarde. Voltamos para o estúdio com Gabriele e Letícia. Hoje falamos sobre assuntos muito importantes. O petróleo e a economia brasileira. O esporte, a previsão do tempo e o vírus HIV. Todos foram muito importantes, mas o que mais se destacou foi o vírus HIV, que vem afetando a maioria dos jovens. Tenha um bom dia e uma ótima semana.